Boa noite a todos. Meu nome é Gregory Guimarães, o meu grupo é composto por mim e pelo Valmir Batista. Hoje iremos apresentar uma pesquisa sobre padrões de navegabilidade em websites. Objetivo: primeiro, entender. Nesse primeiro objetivo, nós buscamos compreender a opinião pública, tanto quanto performance e navegabilidade em websites, como aparência. Segundo, nós iremos analisar esses dados levantados. Terceiro, aplicaremos, mas aplicaremos como? Nós pensamos como um desenvolvedor front-end para poder desenvolver essa pesquisa. Se eu fosse um desenvolvedor front-end, eu pegaria esses dados, tendo em consideração que a maioria das pessoas elas gostam ou gostariam em um site, em um website delas, e aplicaria no meu próprio website. Por que digo no meu próprio website? Porque o desenvolvedor front-end, ele trabalha com clientes, né? E eu não posso simplesmente pegar um cliente A e aplicar o meu gosto num website do cliente A, sendo que ele tem o próprio pedido dele, o padrão que ele gosta. Então, essa pesquisa, o objetivo maior dela é aplicar esses padrões de melhoria não no website de um determinado cliente, mas como se nós fôssemos fazer nosso próprio website, levando em consideração, claro, a opinião majoritária do público. Faixa etária. Nós fizemos a primeira pergunta com base na idade das pessoas. Perguntamos qual era a idade delas em anos. 79,4% dos entrevistados, ou seja, 27 pessoas das 34 que nós alcançamos, elas possuem entre 13 e 30 anos. E apenas 20,6% dos entrevistados, ou seja, 7 pessoas das 34, possuem acima de 30 anos. Gênero. Essa foi a segunda pergunta, visando saber qual é o gênero das pessoas. 22 dos nossos entrevistados declararam ser do sexo masculino e 12% dos entrevistados eles declararam ser do sexo feminino. Uma observação é que nós não obtivemos pessoas que se consideram do outro gênero. Então ficamos com um gráfico aí de 64,7% dos entrevistados do sexo masculino e 35,3% do sexo feminino. Antes de passarmos para o próximo gráfico, vou responder o que é web design. É a especialidade em que o foco é a criação de layout, interfaces visuais, banners, projetos ou scripts para a página web, com o intuito de melhorar a estrutura dos sites. O resultado da pesquisa sobre web design, 25 entrevistados eles sabem do que se trata do assunto e cerca de um quarto das pessoas não souberam do que se trata. Na próxima pergunta tivemos aí: quando você está navegando em um site na internet, o que você espera dele? A grande maioria dos 34 entrevistados, com 21 pessoas respondendo que esperam que o site tenha uma interface agradável e também seja rápido. Tivemos apenas 4 pessoas que esperam que o site tenha somente uma interface agradável, e 9 dos entrevistados eles esperam que o site seja rápido. Passando para a próxima pergunta: site com design mais simples prende mais a sua atenção? 44,1% das pessoas, 15 entrevistados, responderam que sim. 26,5% que da 9 entrevistados responderam que não. E 29,4%, 10 pessoas, responderam que talvez ficaram em cima do muro. Sites que inovam na interface te atrai? A grande maioria respondeu que sim, com um total de 18 entrevistados e 52,9%. Aí a outra parte ficou bem dividida, né? Com 8 entrevistados para cada lado. Não e precisa ser bem feito, com 23,5%. O que mais te impressiona em um site no quesito aparência? A maioria respondeu a facilidade para entender,
alcançando 23 pessoas com 67,6%. A aparência, tivemos 5 entrevistados, com um total de 14,7%. Formação de cores, foram 4 entrevistados, com um total de 11,8%. E a minoria foi inovação, com apenas dois entrevistados, um total de 5,9%. Próxima pergunta é: você sabe o que fazer quando vê o X, como na foto, em um site? Tivemos um total de 73,5% das pessoas que sim, eles sabem o que fazem, que dá um total de 25 entrevistados. 14,7% dos entrevistados, que dá um total de 5, eles não sabem. E 11,8%, que dá um total de 4 entrevistados, talvez eles sabem. Paleta de cores. Qual o nível de importância das paletas de cores e combinações de um website para você? É muito importante. Tivemos 9 entrevistados, que dá um total de 26,5%. Importante, 14 entrevistados, que dá um total de 41,2%. Tanto faz, tivemos 7 entrevistados, que dá um total de 20,6%. Nada importante, 4 entrevistados, que dá um total de 11,8%. Sobre o navegador. Qual navegador lhe proporciona uma melhor navegabilidade em um website? O Google Chrome teve a maior quantidade de votos, né, alcançando 19 entrevistados com um total de 55,9%. Internet Explorer e Opera, cada um teve um entrevistado, com um total de 2,9%. Mozilla Firefox, 5 entrevistados, que teve um 14,7%. Microsoft Edge também. E o Safari conseguiu um total de 3 entrevistados, com um total de 8,8%. Para concluir, vamos falar sobre responsividade. Você sabe o que é responsividade? Responsividade de um website? 21 pessoas das 34 que foram entrevistadas, elas sabem do que se trata. E aí 13 pessoas não sabem do que se trata, ficando o gráfico de 61,8% das pessoas que elas sabem e 38,2% das pessoas que não sabem. Mas afinal, o que é responsividade? Web design responsivo é uma técnica de estruturação de layouts para que o site se adapte de acordo com a resolução em que ele está sendo visualizado. Ou seja, o layout deve manter coesão e uma boa experiência ao usuário, independente do dispositivo. Aí tem um exemplozinho aqui na foto aqui embaixo, né, de um site responsivo e não responsivo. Primeiramente, ele foi desenvolvido para uma tela de desktop. Aí aqui temos a responsividade aplicada em um smartphone. E aqui seria ele de forma não responsiva. Ainda continuando em responsividade, caso a pergunta acima seja sim, a pergunta em que sabe ou não sabe o que é um site responsivo, qual é o nível de importância de um site ser responsivo? 56% das pessoas elas consideram muito importante, que deu um total de 14 entrevistados. Tivemos 25 respostas, tá, das pessoas que sabem o que é responsividade de um site. 16% das pessoas, total de 4 entrevistados, elas consideram importante. 20% das pessoas, com total de 5 entrevistados, para elas tanto faz. E 8% das pessoas, que deu um total de 2 entrevistados, não consideram importante.